Estamos aqui em um canteiro de obra da exposição do Ministério do Desenvolvimento Regional para participar de uma palestra, também de um podcast e algumas visitas técnicas. Aqui é a cidade de Bom Jesus. Vocês podem ver o canal do ramal da Poli aqui do lado. Temos também aqui algumas estruturas da transposição, certo? E aí vamos fazer o registro para vocês. Tá aqui, cidade de Bom Jesus aqui do lado. Nós já estamos na divisa do estado do Ceará, na verdade, né? Já que esse município aqui, uma boa parte já está no município do Ceará, embora seja Paraíba. Então vamos entrar, vai ser aqui, ó, o local das palestras, né? E com isso nós iremos reivindicar também algumas melhorias, né, para nós que somos YouTubers, né, influencers também, para que a gente possa acompanhar melhor a exposição, né? E também ficar mais por dentro desse projeto, já que o ramal do Salgado, assim também como o ramal do Apodi, ainda existe muita informação que nós, embora a gente sempre procura, né, mas é um pouco difícil de achar. Se inscreva no canal, compartilhe, você que não é inscrito, curta e vamos ao vídeo. Aí o Erivando aqui, ó. Erivando Pescarias e Aventuras. Erivando Aventura e Pescaria, rapaz. Toda vez eu invito. E aqui é o Isaías Oliveira, amigo da gente aí. Tem mais gente boa aqui. Pessoal da equipe ali da... Um pouco para que vocês possam ver a estrutura que foi montada, né? Aqui na cidade de Bom Jesus. Olha ali, ó. Maquinagem, né? Se eu não me engano, aqui é a usina de concretagem, né? Antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno Cravo, eu sou engenheiro civil. Eu sou servidor público concursado, analista de infraestrutura. Arroba Cravo Bruno, tá? Arroba Cravo Bruno. Já ganhou a arroba, né? Sou servidor público, faço parte de uma equipe de servidores públicos que estão à frente da gestão do PIS desde o ano de 2012, aproximadamente. Então nós já chegamos a ser 23 servidores públicos aqui no campo, né? Hoje a gente tem um pouco menos. Temos também uma equipe muito grande de servidores em Brasília. Então é importante dizer isso, porque isso demonstra o papel de Estado que esse empreendimento representa. Então, quando você coloca servidores públicos concursados que possuem estabilidade, eles têm liberdade de conduzir o empreendimento conforme deve ser conduzido. Existem outros paliativos, mas alternativa, estruturante, que vai dar segurança e autonomia do ponto de vista hídrico no Nordeste brasileiro, só existe a partir do Rio São Francisco. Então, a gente precisa assumir isso como uma realidade. Então, a gente sabe que uma obra desse vulto gera impacto, gera uma série de intercorrências, mas sim, é a nossa alternativa. Então, para a segurança hídrica do Nordeste, não há como se falar em segurança hídrica do Nordeste de fato, estruturante, sem
que o Rio São Francisco esteja envolvido. E é isso que esse projeto faz. Uma água que, a nossa disponibilidade hídrica, que está concentrada no Rio São Francisco, nós estamos expandindo o alcance dela. Então, lá em 1847, o cearense, como sempre, muito atento à questão hídrica, desde sempre, tanto é que é um dos estados mais avançados em termos de gestão de recursos hídricos. Lá em 1847, o deputado Marco Antônio de Macedo já iniciou com as ideias de transposição. Esse é um dos primeiros mapas que tratam desse assunto. Calculam como é que funciona a distribuição dessa água. Quais os passos, quem deve fazer o quê para que essa água possa ser disponibilizada. Aqui um dos mais importantes que eu posso citar, e esses é importante para todo mundo que faz comunicação a respeito do PIS, conhecer essa resolução aqui, resolução 168 da ANA, de 2023. Ela estabelece as condições gerais de prestação de serviço. Essa é a nossa Bíblia, né, Ricardo? Isso. É isso aqui que diz o que é que pode e o que é que não pode. Então, quando o pessoal diz, tem que liberar água aqui, parece que é uma região muito produtiva, o pessoal está precisando, recorre lá no 168. Lá ela vai dizer como é que atende. E assim, o interessante e o importante é que isso aqui tira a pessoalidade da coisa. Não interessa se Bruno é gente boa ou não é gente boa. Interessa se é Bruno que está ocupando esse lugar ou se vai ser outra pessoa. Ela tem que seguir a resolução 168. Então tira a pessoalidade da coisa. É institucional. Isso é muito importante para a gente. Porque a gente deixa de ter que pedir bênção. Cumpra a regra que a água vai chegar. Não é porque você vota em A ou vota em B e Bruno é gente boa ou não é gente boa. A gente tem uma regra. Isso é uma conquista para a gente nordestina, porque tira essa questão pessoal. Então, desde lá do início, em 2005, aqui, ó, a certidão de nascimento do PIS, como a gente conhece hoje, ela é esse termo de compromisso entre a União e os estados beneficiados. Foi isso daqui que permitiu o início da implantação. E aqui ficou decidido o seguinte, a União vai pagar toda a implantação do PIS, 100%. Não teve R$1 de contrapartida dos estados. Todos os 16 bilhões de investimentos que nós já fizemos até agora na implantação do PIS foi com dinheiro federal. E lá também foi estabelecido que a operação, depois da obra pronta, o estado que vai pagar. Isso aqui está desde 2005. Esse documento é o que diz como vai acontecer o PIS durante o ano. Então, tem aqui as datas, eu não vou me atentar às datas aqui, 15 de julho, tudo isso está lá na resolução. Mas tudo começa aqui. O Ministério, em julho, publica diretrizes. Como é que o PIS pode operar? Eu vou ter estação de bombeamento, eu tenho energia, eu tenho alguma interrupção, alguma manutenção programada. Aí eu vou dizer aos estados, vou comunicar aos estados, através dessas diretrizes, como é que a gente vai operar o PIS durante o ano. Até 30 de julho, ou seja, até 15 dias depois, é feita uma reunião com os estados para discutir as regras de alocação de água nos sistemas beneficiados. Então, vou pegar isso daqui, olha, no ano que vem, isso aqui é um exemplo, viu? No ano que vem, no Eixo Leste, eu tenho uma parada programada onde eu vou passar 60 dias sem bombear. Isso é verdade, essa parte é verdade, né? Então, eu tenho que dizer aos estados que, olha, em 2025, neste período, vocês não podem contar com a transposição, que eu vou precisar fazer uma parada de manutenção programada. Então, tudo isso é comunicado com os estados. Até 15 de agosto, aqui os 4 estados, eles encaminham plano operativo anual. Depois disso aqui, tudo discutido, eles dizem, bom, então já que isso vai acontecer, eu vou querer minha água, que eu tenho direito, nessas condições, nesses locais e nessas datas. Isso são os estados que propõem. Só reforçando, IGARNE no Rio Grande do Norte, a PAC no Pernambuco, o COGÉ no Ceará e a ESA na Paraíba. É eles que dizem. Aí vamos fazer um recortezinho aqui para o meu amigo Isaías. Então,
Então, é nesse documento que o Estado da Paraíba informa se ele quer que a transposição faça aporte no engenheiro Avidos. É nesse documento que ele diz que ele quer que a transposição faça a liberação lá em Monteiro, na Paraíba, que é o Rio Paraíba. É nesse documento aqui. Então, depois que eles entregam isso, até o dia 15 de outubro, a operadora federal encaminha, consolida isso tudo aqui, porque o que acontece? Às vezes sempre. Cada estado pede aqui, quando a gente soma, dá mais do que a água que está disponível. Então a gente pede, faz uma rodada com os estados para ajustar. Às vezes, já aconteceu esse ano, por exemplo, de um estado não está usando a água, ceder para outro, é possível, é permitido, está previsto na resolução. Então a gente faz essa rodada aqui de conversa e nós encaminhamos para a ANA esse proposta de PGA, que é o Programa de Gestão Anual. A ANA aprova. Pronto. A ANA aprovando, no ano seguinte, essas águas serão liberadas conforme foi ajustado. Isso é escrito em pedra? Não. Pode ser revisado? Pode. Mas é revisado a partir de um pedido do Estado também. Não é o Ministério que diz, ó, não vou mais entregar água para o Ricardo, não. Vou mandar água lá para o meu amigo Paulo Varela. Não é assim que funciona. Então isso daqui é fundamental a gente compreender. Fazendo um recorte novamente aqui para o caso do engenheiro Avidos. Nós tínhamos um compromisso de entregar 17 milhões de metros cúbicos no ano, esse ano, lá em engenheiro Avidos. Nós concluímos essa entrega em setembro. Julho, final de julho. Final de julho. Final de julho. Julho. Final de julho? Entre julho e agosto. Em agosto iniciou o Rio Grande do Norte. Era dia 3 de agosto. Aí dia 5 começou. Então foi final de agosto. Isso. Porque a gente só iniciou a entrega no Rio Grande do Norte e depois concluiu a entrega para o Paraíba. Isso. Então o nosso compromisso é entregar 17 milhões de metros cúbicos para a Paraíba no reservatório de engenheiro Avidos. Entregamos. Quando concluiu essa entrega, nós iniciamos a entrega do Rio Grande do Norte. Como é que se ocorre essa entrega do Rio Grande do Norte? A gente aporta água no engenheiro Avidos e libera a mesma quantidade. Então a nossa água para o Rio Grande do Norte, nós continuamos colocando no açude de engenheiro Avidos, porém liberando para ela seguir caminho para o Rio Grande do Norte. Mas essa água que ficou, que nós entregamos lá no engenheiro Avidos, que era da Paraíba, essa água, quem define como vai utilizar, aí já não é mais nem o Ministério, nem a própria ESA, é o Comitê de Alocação. Então, nesse termo de alocação, que é um outro documento que não tem a ver com isso daqui, estava lá que seriam transferidos 50 milhões de metros cúbicos para São Gonçalo. Isso. Essa é uma decisão do Comitê de Alocação, não tem participação do Ministério, não tem participação da transposição. Por isso que a gente foi às redes sociais para fazer essa comunicação, porque ele estava dando a entender que a água que a gente está entregando no Rio Grande do Norte era água de engenheiro Avidos. Na realidade, não era. Então, foi esse o esforço que nós fizemos para comunicar de maneira correta. Então, veja, simplesmente para levar água a Campina Grande, levar água a Fortaleza, e meu amigo Leno de Cabrobó, que está ali na nome da região que você falou lá. Maria Preta. Maria Preta, ali em Cabrobó, depois da barragem de Tucutu, não vai ter direito a usar água? Não pode, seria muito injusto. Porque esse projeto foi construído com o nosso dinheiro, do pequeno e do grande. Se ele foi bancado com o governo, com recursos do governo federal, foi bancado através do imposto. Isso está previsto lá numa figura, os tipos de usuários que estão previstos acessarem o PIS. Operadoras estaduais, isso aqui é a COGER, IGARME, a ESA e, esqueci uma, a PAC. Pequenos usuários, que são pequenos usuários? São proprietários, vou falar bonito de novo, lindeiros ao canal. Tipo essa, né? São propriedades que fazem limite com o canal ali, estão próximas do canal. Sistemas isolados de abastecimento, isso aqui são comunidades que jamais a Compesa ia lá instalar adutora para abastecer. O PISF proveu o abastecimento de água a todas as comunidades até 5 km do canal. Isso foi implantado com o recurso do PISF. Usuários independentes, isso aqui são grandes usuários que hoje ainda não está regulamentado. Isso aqui a gente não tem nenhum usuário nessa categoria.
e pequenas comunidades agrícolas. São nossas VPRs. Nós também plantamos lotes em mais de 1.000 hectares irrigados. Tem lá em Cabrobó, a gente tem, além da VPR, tem a aldeia Trucar. Recebeu acho que quase 300 lotes, não foi, Mariana? Se não me engano, Trucar. Mas vamos focar nesse daqui, ó. Pequenos usuários. Aí sim. É até 2,5 litros por segundo, isso dá muita água. É superior à maioria das demandas de pequenos usuários, esse limite. Então, quando você fizer a conta, é muita água. Mas como é que essa turma faz para acessar? Solicita autorização de uso ao operador estadual. Solicita autorização para instalação de estrutura de captação, assina o contrato e agenda de instalação. A primeira foi o primeiro usuário que acessou com contrato assinado é de Pernambuco, Dona Maria Bem-vinda, lá em Salgueiro. E hoje a gente já tem mais de... Quantos contratos a gente conseguiu assinar lá no Sul? Mais de 100 contratos. 64. Eram todos irregulares. Nós fizemos uma campanha para esclarecer a população como é que fazia. Incentivamos. Hoje a gente fornece, inclusive, mão de obra para fazer a instalação das captações. Né? Isso foi uma decisão do Ministério, justamente para fomentar o acesso regular a essa água. Tem mais de 100 usuários já. Então é assim. E aí, meu amigo Leno, por que eu fiz aquela observação? Porque se a gente não tiver essa regulação para que o camarada consiga acessar de forma correta, ele vai ficar dependendo de Bruno Cravo, ele vai ficar dependendo de Leno, de Ricardo, porque ele está sujeito a ser removido a qualquer tempo. E se ele tiver um contrato assinado, não. Então tá aí, agora vai sair comitiva, né? Para fazer a visita técnica em alguns trechos do ramal do Salgado e ramal do Apodi. Então, por aqui eu finalizo o vídeo. Compartilhe, inscreva no canal, você que não é inscrito, curta e até o próximo vídeo.